Então, Vou começar aqui então. Bom dia a todos. Hoje, dia 22 de março de 2024, vamos dar início a mais uma reunião aberta conjunta dos grupos de pesquisa Aditus Iuri e Observatório da Macrolitigância Fiscal. Esses grupos são coordenados pelos professores Janete Hicken, Paulo Mendes, Cristiane Coelho, Rafael Soares e Lucas Bevilacqua. Hoje a gente vai debater um tema muito importante e atual, que é o contencioso judicial na reforma tributária. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para mediar esse grande evento e também agradecer a presença de todos os que estão aqui nos acompanhando. Eu me chamo Helena, sou pesquisadora aqui dos grupos, advogada e mestranda em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico pelo IDP. E agora, é claro, eu gostaria de agradecer a presença das nossas debatedoras, que gentilmente disponibilizaram um espaço aqui na agenda delas para estarem com a gente discutindo esse tema que é muito importante. E ainda mais significativo, nesse mês de março, em homenagem ao Dia da Mulher, nossa mesa é composta exclusivamente por mulheres, que certamente enriquecem muito todos os debates jurídicos e estão à frente também de diversas movimentações relevantes que a gente tem o prazer de acompanhar. A ideia do encontro de hoje é fazer uma primeira rodada em que cada debatedora vai expor as suas considerações, para depois, em um segundo momento, abrirmos espaço para outros comentários e também para as dúvidas que possam surgir durante os debates. Agora eu passo aqui a apresentar as nossas debatedoras, que certamente vão trazer considerações muito relevantes sobre esse tema. Bom, estamos aqui com a doutora Annelise Almeida. Ela é mestre em Política Pública pela Universidade de Oxford e pós-graduada em Administração Pública pela FGV. Atualmente, ela é Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Além disso, contamos com a presença da doutora Raquel Andrade, que é doutora em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ. Ela é ex-assessora de ministro no STF e atualmente é advogada. Por fim, mas não menos importante, teremos a honra de ouvir a doutora Nina Pencachi, que é doutoranda e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ. Além disso, ela também é ex-assessora de ministro no STF e atualmente é advogada. Feitas essas apresentações, passo agora a palavra para a doutora Annelise, que terá um tempo de 20 minutos para expor as suas considerações. Doutora Annelise, por favor. Oi, Helena, muito obrigada. Cumprimento Nina e Raquel também. É realmente uma alegria estar aqui com vocês, debatendo esse assunto que tem nos feito ultimamente pensar muito e rever toda a litigiosidade ou o contencioso, seja administrativo, seja judicial. Eu agradeço ao convite e a oportunidade de falar de novo dentro aqui do Observatório da Macrolitigância. Acho que a academia tem um papel muito importante quando a gente olha para a formação da legislação, para como essa legislação é interpretada, para como ela é aplicada, e uma alegria grande também de falar numa mesa só de mulheres, né? A gente não pode deixar nunca de ressaltar o quanto isso é importante, é relevante, é representativo e nos enche de orgulho. Nós temos aqui na PGFN, nós temos falado bastante do contencioso há muitos anos já, mas isso agora desde o ano passado especificamente, com a aprovação da emenda constitucional da reforma do consumo, com as discussões sobre a reforma da renda que já estão acontecendo, né? Offshore, fundo de investimento, e a própria reforma, as faixas do imposto de renda e tudo mais. Nós temos discutido muito como é que essa reforma que muda o sistema tributário de referência, como é que ela vai ser entendida pelos tribunais. Como é que assim, um dos grandes pontos da emenda constitucional 132 e da reforma tributária como um todo é simplificar, reduzir custo para o contribuinte cumprir as suas obrigações, trazer conceitos e uma tributação que seja mais simples, que seja mais acessível, que seja mais fácil de percepção e de entendimento pelos contribuintes. Ótimo, isso tudo tá certo. Então, ela vem
também como um efeito positivo a redução da litigiosidade. É um dos objetivos esperados. Quando você reduz e não é só o número de tributos, mas quando você cria um imposto único, mesmo que seja um CBS federal e o IBS subnacional, no fim das contas, a gente está falando de um imposto único, com bases únicas, com cálculo, não mais imposto sobre imposto, isso tudo vai ficar muito claro. A tendência é que a gente tenha uma redução da litigiosidade, não tenho nenhuma dúvida que a gente tenha uma redução do contencioso, seja esse contencioso na fase administrativa, seja esse contencioso depois no judiciário. Mas a gente também não pode imaginar de que a emenda constitucional 132 e agora todas essas leis que virão regulamentando-a e mesmo as leis que virão reformando o imposto de renda e a tributação da renda como um todo, que elas vão ser isentas de litígio, que elas vão ser isentas de contencioso. Acho que tem um esforço muito grande da administração tributária, seja ela federal, seja ela subnacional, de padronização de procedimentos, de simplificação, de facilitação para o contribuinte, de transparência, de que a gente saiba qual é o entendimento da fazenda pública, seja ela federal, seja ela subnacional, para determinado conceito. Então, se a gente falar hoje um exemplo simples, assim, que faz parte do nosso dia a dia, responsabilidade tributária, dependendo da fazenda, seja Secretaria de Fazenda de um estado, seja Procuradoria de um estado, seja Procuradoria da Fazenda, seja Receita Federal, cada um tem um conceito diferente a depender do momento sobre responsabilidade. Então, assim, organizar essas informações e a posição da fazenda pública para o contribuinte também faz parte do core dessa reforma. Bom, e feito tudo isso, assim, uma reforma das bases do sistema de referência, uma simplificação de um procedimento, uma organização e um compartilhamento de informações entre as secretarias de fazenda, entre as fazendas públicas, realmente uma mesa conjunta entre as fazendas. Se ainda assim a gente tiver um contencioso, e eu tenho certeza que vai ter, porque, né, faz parte, inclusive, desse sistema e do sistema democrático onde a gente vive, do acesso ao judiciário, da possibilidade do cidadão contribuinte questionar os atos do poder público. Bom, como é que esse contencioso vai andar na nova reforma ou a partir desse novo sistema de referência? Acho que a gente tem um primeiro ponto que a gente tem que pensar como é que esses dois sistemas de tributação vão conviver, como é que esses dois sistemas de litígio vão, e aí pensando no litígio judicial, como é que eles vão conviver ao longo dos anos, né? Porque a gente tem uma transição. E mesmo que a partir de uma determinada data, de uma data fixada pela lei, haja, então, o encerramento de um tributo e o início de outro, o contencioso desse mundo aqui que vai existir até aquele termo final, ele vai repercutir no judiciário por muitos anos. A gente vê a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal discutindo matéria ou discussão judicial de tese dos anos 90 ainda. Então, a gente vai ter um determinado momento em que esses dois sistemas de litígio, de contencioso judicial, eles vão sobreviver. Como é que isso vai acontecer? As varas e o judiciário, de uma forma geral, está preparado para tudo isso? Os conceitos vão acabar se misturando ou não vão acabar se misturando? Então, esse tipo de debate é importante por isso, para a gente pensar juntos, efetivamente, as soluções. Além desse contencioso em paralelo, que a tendência obviamente, o contencioso do sistema que está se encerrando, ele vai diminuindo, ele vai acabando. Acho que as transações de tese no contencioso que a PGFN e a Receita lançaram já o primeiro edital, elas têm um potencial muito grande de ir resolvendo
multiplicidade de contencioso, assim, multiplicidade de ações judiciais da mesma tese. A gente não precisa, e eu gosto sempre de dar esse exemplo, assim, o conceito de... o conceito do tema 1182, que está lá no STJ, de subvenção, essa discussão federativa, subvenção de ICMS, base de cálculo do imposto de renda. Apesar da tese estar já no STJ e vai ser definida agora em embargos de declaração, a gente tem um potencial multiplicação de ações fáticas. Isso está no meu balanço ou se não está no meu balanço? Essa lei estadual vai ser interpretada de um jeito ou vai ser interpretada... Então, todo esse contencioso que tem um potencial multiplicador muito grande, ele pode ser, de alguma forma, reduzido, ou a transação no contencioso pode, de alguma forma, colaborar para que esse contencioso que a gente tem hoje, que é do sistema que está se encerrando, que ele realmente entre num movimento decrescente, em números, em valores, em potenciais de repercussão e tudo mais. E aí, olhando para o novo sistema de referência tributária, que foi aprovado pela emenda 132, então a gente fala de um imposto com dois âmbitos, né? Um âmbito federal e um âmbito subnacional. Se a gente aplicar o mesmo sistema de contencioso que a gente tem hoje, que a gente conhece, que a gente já sabe dos defeitos, dos problemas e também das qualidades, a nova tributação do consumo, eu imagino, e é isso que os estudos têm mostrado, e que o trabalho aqui na Procuradoria tem mostrado, a gente corre o risco de ter grandes distorções. A reforma do consumo, ela tem que ser necessariamente acompanhada de uma reforma no processo. Seja o processo tributário administrativo, seja o processo tributário judicial. E eu dou um exemplo que foi apresentado ao ministro Luiz Roberto Barroso na semana passada, pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro Jorge Messias da AGU. Fomos lá, eu acompanhei eles, e o colega Leonardo Alvim, que é um procurador da Fazenda, um pesquisador, que é o coordenador do que a AGU tem chamado de Grupo de Procuradoria, GT Procuradorias, que é um olhar sobre o impacto no contencioso judicial da reforma. E qual foi o exemplo que foi dado ao ministro Luiz Roberto Barroso? Se nós aplicarmos o sistema de justiça que existe hoje, a nova reforma, ou seja, o CBS e o IBS, a gente sabe, pelos dados, que o TRF da 4ª Região é um TRF mais ágil. Normalmente, os processos afetados para recurso repetitivo no STJ chegam primeiro do TRF da 4ª Região. O que significa que, se a gente adotar o mesmo sistema, é provável que a interpretação do IBS e do ICBS seja pautada pela 4ª Região, pela região sul do Brasil, pela Justiça Federal da região sul do Brasil. Isso é um problema? Me parece que, se a gente está falando de impostos, de um imposto, mas que tem âmbito federal e âmbito subnacional, isso é um problema. Porque você pode, o TRF da 4ª, desconsiderar questões regionais, questões que são importantes para outra região do país. Por outro lado, se você tem, e no exemplo que eu falei mais no começo da minha fala, se nós falamos de uma discussão na academia, no judiciário, nas procuradorias, sobre responsabilidade tributária, se a gente aplica, se o sistema de justiça vai ser aplicado sem nenhuma mudança, a nova reforma do consumo, a nova legislação tributação do consumo, você corre o risco de ter decisões, seja a Justiça Federal, seja a Justiça Estadual, muito conflitantes e que vão ter tempos diferentes para chegar
aos tribunais superiores e serem padronizadas. Isso distorce, na minha opinião, o sistema tributário de referência como um todo. O sistema que está sendo criado para facilitar. Então, você acaba, por mais que se tenha um comitê gestor do IBS, por mais que se tenha um movimento todo de que tanto secretarias de fazenda quanto procuradorias, então, as fazendas e a advocacia pública, em nível municipal, estadual e federal, se organizando, e a gente vê isso agora nesses grupos de trabalho que estão em fase final aqui dentro do Ministério, lá coordenados pelo secretário Bernard Api. As pessoas não concordam com tudo, mas as pessoas estão num esforço muito republicano de achar esse ponto comum, de estruturar as fazendas, as secretarias de fazenda e as procuradorias de forma, seja elas municipal, estadual e federal, como eu repito, de forma a simplificar realmente esse sistema, de forma a potencializar todo o poder que a emenda 132 disponibilizou. E, no fim das contas, minha gente, potencializar a lógica de um sistema tributário muito mais progressista, de um sistema tributário que seja muito mais simplificado, que chegue nas pessoas de forma muito mais equânime. Então, se todo esse esforço que eu tenho visto dentro do Ministério da Fazenda, com a Secretaria, a Ministério da Fazenda e a AGU, secretarias de Fazenda, advocacias públicas estaduais e municipais, esse esforço e essa discussão também tem que ser levada ao Poder Judiciário. Também tem que ser apresentada ao Poder Judiciário, ao sistema de justiça, para que esse debate seja público. Como é que a gente vai fazer esse... Qual que é o ônus da gente não fazer? Opa. Manu, tá Vai de... ter uma Bom cobrança. dia, Manuel. Acho que seu áudio está eco, né? aberto. Tá dando eco do YouTube, eu acho. No YouTube não, daqui do Pronto, Zoom. obrigada, Manuel. Deu certo. Obrigada. Então, me perdi agora. Fiquei preocupado com o áudio, Ainda mas enfim. bem que foi o Manuel, né? Ainda Não bem que foi o ninguém. Manuel. Tudo em casa. Exatamente. Primeiro que ele não me deixa só nunca, ele não me deixa falar besteira, sabe? Tá bom, amigo, tá perdoado. Então é isso. Esse esforço que está sendo feito, que eu tenho visto sendo feito no âmbito administrativo, no momento da regulamentação das leis, na discussão, por exemplo, do contencioso administrativo, o CARF vai ser mantido? Não vai ser mantido? Vai ser mantido como ele existe hoje? Como ele não existe? São perguntas que estão sendo discutidas e debatidas. A ideia de levar essas perguntas para o judiciário é muito importante. Quem é que vai julgar? Qual é a competência? Vai ser, vamos manter como está hoje? Competência IBS, né? Assim, se for bem estrito senso, o IBS é julgado pela Justiça Estadual, o CBS é julgado pela Justiça Federal? São tribunais diferentes? Qual é o tempo dessa chegada, dessas discussões aos tribunais superiores para que isso seja padronizado de alguma forma? Porque vocês vejam, até o CPC de 2015 e até a implantação realmente desse sistema de precedentes no Brasil, e eu não gosto de falar de processo civil, porque eu não me sinto confortável e confiante o suficiente sem o Paulo Mendes por perto para me orientar, mas, enfim, até o sistema de precedentes, a gente demorava muito tempo para que a jurisprudência harmonizasse determinados conceitos. Porque o tempo das justiças é diferente, porque o tempo de processamento é diferente, porque o tempo de maturação é diferente. O risco que eu vejo agora é todo esse esforço que foi feito desde o CPC de 2005 até agora, de 2015 até agora, é que o sistema de precedentes também seja comprometido caso a litigância ou o contencioso judicial na nova estrutura de tributação do consumo não seja considerado. E aí, já me encaminhando para o final,
gostaria de apresentar duas ideias, que não são ideias definitivas, que não é um resumo, um rascunho do rascunho. Assim, é realmente um draft. Sobre o que foi apresentado, e está inclusive na imprensa, o que foi apresentado ao ministro Barroso, para que o Judiciário também participe dessa discussão. E já aproveito para dizer que o ministro Jorge Messias e o colega Leonardo Alvim têm feito essas conversas paralelas também, Conselho da Justiça Federal, tribunais de justiça, para que também, obviamente, é muito mais simples centralizar isso no CNJ, no ministro Barroso, como chefe do Poder Judiciário, mas é uma discussão ampla. A ideia apresentada é que a justiça, que a gente tenha um órgão de justiça, ou um ramo da justiça, responsável pelo julgamento, pela apreciação, interpretação e julgamento da nova reforma do consumo, seja IBS ou CBS. Esse órgão de justiça é a Justiça Federal? É a Justiça Estadual? É uma justiça mista? É um novo ramo de justiça? Não sei dizer. E não acho que seja papel da PGFN dizer isso, nem da AGU, muito pelo contrário. Mas o que nós levamos talvez uma competência específica da Justiça Federal com um tribunal misto, Justiça Estadual e Justiça Federal, talvez varas mistas desde o começo. Eu vou citar um exemplo para vocês que não tem absolutamente nada a ver com a reforma tributária, mas que é um exemplo muito, muito profícuo. Tem um assunto no financeiro que é um assunto que é problemático e que dá muito trabalho. É o FCVS, é o Fundo FCVM, da Variação Salarial, ligado ao sistema, me faltou o C, ligado ao sistema financeiro de habitação dos anos 80. Uma litigância predatória, milhares e milhares de ações, pessoas de classes menos privilegiadas, que investiram, que compraram seu imóvel, que perderam tudo nessa negociação, principalmente no estado de Pernambuco, os famosos prédios caixão, então, prédios com problemas estruturais. O que a Justiça Federal e a Justiça Estadual de Pernambuco fizeram? Botaram isso na mesa e falaram, nós temos um problema. E tem pessoas que estão perdendo tudo por isso. Então, foi feito uma parceria entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, mesmo que a Justiça Estadual julgue, o recurso vai para o TRF. Sabe? Então, e aquilo destravou muitos acordos. Isso, obrigada, Arthur. Fundo de compensação das variações salariais. E o exemplo que eu estou dando é esse, assim, a Justiça tinha um problema, o contribuinte cidadão estava na ponta fraca desse problema, de forma muito vulnerável, o Poder Judiciário Estadual, o Poder Judiciário Federal colocou aquilo na mesa e chegaram num acordo e deu super certo. E destravou acordos e a situação dos prédios caixão tem agora um norte que vai ser resolvido lá dentro de um acordo com o Poder Judiciário. Bom, se a gente já viu isso na prática, então é possível pensar num sistema de justiça, de julgamento de IBS e de CBS de forma conjunta, de forma compartilhada, de forma... Não imagino a criação de um ramo de justiça novo. Acho o sistema de justiça é caro para o poder público também. É caro para todos nós, para a sociedade. Acho que a gente tem juízes e varas e turmas e câmaras e ministros e desembargadores muito preparados no tributário, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual, que podem compor esse grande debate público sobre a litigância judicial da reforma. E uma outra ideia que foi apresentada, que foi construída no GT Procuradorias, é a criação de um canal direto com o STJ, numa chamada ação declaratória de legalidade, que funcionaria
como um antecipador de... Como se o assunto fosse afetado pelo repetitivo no início do processo, assim, fazendo uma má comparação. E o STJ já teria a possibilidade de se manifestar sobre aquilo e fixar a interpretação de determinado dispositivo, de determinado tema, de determinado assunto. Tem alguns questionamentos, alguns não, vários questionamentos. Quem teria legitimidade para propor? Teria recurso para o Supremo ou não teria? Da onde viria? Teria que ter uma litigância antes, como, por exemplo, requisitos da DPF, que a gente sabe, ou da ADC, que tem que ter um questionamento, ou chegaria direto lá? Me parece estranho chegar direto ao STJ sem um burburinho nas instâncias inferiores do judiciário. Mas, enfim, são muitas as questões. O ano passado, eu compartilho com vocês, o GT de Procuradorias terminou esse trabalho e fez, inclusive, isso como proposta de emenda. E eu estive com o ministro Messias no Senado Federal apresentando essa proposta ao senador Eduardo Braga, que era o relator da reforma no Senado. E ele foi muito correto em dizer: eu acho que não é o momento, eu acho que não é o tempo agora de se discutir isso. Eu não posso colocar uma alteração na Constituição, né, mesmo que fosse ali no relatório, na proposta dele, tão grandiosa, sem um debate público. Então, eu vejo que, do ano passado para cá, esse debate público começou a acontecer. E eu imagino que quanto mais a gente debata, quanto mais informações a gente tenha, quanto mais opiniões diversas a gente escute, melhor é a solução. Mesmo que seja, minha gente, isso eu digo sem nenhum medo de errar, mesmo que seja para chegar à conclusão de que não tem problema, de que os problemas são, na verdade, estão sendo antevistos por corporativismo, por insegurança ou por isso. Não acho que seja o caso, realmente. Acho que tem muita gente envolvida olhando esses problemas e antevendo esses problemas. Mas agora sinto que a gente está num momento de discutir, tanto na academia quanto dentro do Poder Executivo Federal e agora com o Judiciário, como é que a reforma do consumo e logo em seguida a reforma da renda vai ser discutida nos tribunais administrativos e principalmente no Judiciário. Acho que era isso que eu tinha, Helena, para compartilhar com vocês. Dizendo que estou muito feliz de estar aqui, de participar. Queria agradecer ao Manuel, que fez essa ponte para mim, poder compartilhar o que a gente tem feito aqui internamente, o que se tem pensado. Eu acho importante para que a gente, além do debate, para que vocês possam também, né, nesse grupo de pesquisa e na academia, entender como é o processo de criação e de formação, da onde que vem os problemas, onde a gente identificou os problemas, como é que você cria uma possível solução, né? Obviamente, você acaba muito mais, e é um processo do meu pensamento, muito mais nas perguntas do que nas respostas, mas então é uma oportunidade muito especial de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, a gente é que agradece a sua participação, suas contribuições foram, assim, muito relevantes, minha cabeça está até explodindo do tanto que eu estou pensando aqui sobre tudo que você falou, e de fato, né, a reforma ela vem acompanhada, inevitavelmente, da gente pensar em reformular essa estrutura, o próprio processo judicial tributário, porque a gente tem que ver o que vai se adequar, o que não vai se adequar às novidades, então, certamente, a gente tem um longo caminho para percorrer e as suas considerações foram muito importantes já para instigar e muito esses pensamentos que a gente realmente precisa colocar aqui nos nossos trabalhos. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a doutora Raquel. Alguma encomenda, não sei.
Lá embaixo? Uhum. Ixi, essa pessoa, não sei. Flobo. Bom dia, pessoal. Por favor, se vocês É, puderem mutar aí o microfone, só para não interferir aqui na nossa exposição e na gravação, né? Eu não sei se o Será que o Ivan consegue administrador fazer não... isso, É isso que eu ia falar. mas é Será o que é, Ivan não eu acho que é o consegue, Ivan, eu tentei, mas não consegui. não rola. É. Ivan, Uh-uh. se você estiver conseguindo aí, Aí, mutaram. enfim. Aí, deu Oh, certo. beleza. Mas eu passo a palavra agora para a doutora Raquel Andrade, que terá o tempo de 10 minutos para expor as suas considerações. Obrigada, Helena. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para o Ivan, né, que organiza com muita dedicação o grupo de pesquisa. Queria agradecer ao Manuel pela ponte, né, ao Super Manuel, que fez essa super ponte, e a doutora Annelise, que aceitou, né, com um tempo curto, que a gente acabou parindo aí essa mesa. Agradecer as palestrantes, a Nina, minha amiga querida, que topa todas. A Helena também, que super deu um suporte para a gente. Agradecer muito. E até lembrar um fato curioso, é engraçado essa mesa, porque a última vez que a gente esteve junta foi num Texmut lá do CEUB, e as coisas já mudaram pra caramba de lá pra cá. E aí, logo na sequência, acho que a vida da Annelise, né, virou um turbilhão de emoções, mas a nossa também. E aí, estamos aqui hoje, né, para tentar discutir um pouquinho, né, acho que chegar juntos às melhores, não sei, não sei soluções, né, mas enfim, colocar os pontos de discussão aqui que a gente acabou pensando a partir não só da reforma tributária, mas da própria notícia que foi veiculada, né, principalmente no Jota, nos outros canais, na Folha também, sobre essa proposta, né, essa ideia que a PGFN está junto com a AGU, na Fazenda e a AGU, estão se antecipando, aliás, muito bem, né, se antecipando a um problema que a gente está vendo que vai acontecer, porque a gente vê que acontece todo dia. A gente que trabalha no contencioso judicial sabe que tudo vira contencioso, principalmente no direito tributário. Então, assim, não sei se a gente vai ficando pessimista, se é a idade, ou se trabalhar muito tempo com contencioso causa isso nas pessoas, mas, assim, é impossível a gente não identificar alguns problemas, alguns elementos comuns ao que a gente tem hoje. E aí, assim, bom, a gente está aqui falando, né, da reforma que foi promulgada, né, com a emenda 132 de 2023. No final das contas, né, aquele início, aquela ideia inicial de se ter um tributo unificado, né, de unificar todos os tributos, você ter todos os tributos sobre o consumo na competência da União, acabou sendo mitigada e a gente acabou tendo aí uma espécie de um IVA dual, né? A CBS de competência da União e o IBS de competência dos estados e municípios. Foi assim que ficou. E isso acaba trazendo alguns elementos de complexidade que eu não vejo como, né, já adianto aqui, que eu não vejo como necessariamente ruim, não é algo ruim, mas é algo que é próprio da federação. E eu sempre tendo a puxar para isso, porque é o meu objeto de estudo. Então, quando eu olho essas modificações, eu olho sempre sob a perspectiva federativa, não tem muito jeito. E aí, até recentemente, né, eu tava dando uma olhada no livro que foi relançado do Eliomar Baleiro, alguns andaimes da Constituição, em que ele estava falando comentando alguns dispositivos da Constituição à luz da Constituição de 46, e ele vinha fazendo uma alusão, né, ao trabalho dos federalistas, falando, olha, naquelas páginas em que até hoje você ainda se pode muito aproveitar, já se mostra que numa federação você já começa por sacrificar a simplicidade, criando necessariamente uma pluralidade de aparelhos arrecadadores sobre um mesmo campo geográfico e populacional. Ou seja, é o preço da federação. Você vai acabar tendo realmente mais de um aparelho arrecadatório e também de fiscalização. E aí até isso me lembrou o próprio relatório do Tribunal de Contas da União, porque quando saiu a primeira versão da PEC 45A, né, que deu origem à emenda Constitucional 132, quando ela saiu da Câmara, a fim de orientar a apreciação disso no Senado, o Tribunal de Contas da União criou um grupo de trabalho também, como vários outros órgãos fizeram, a própria PGFN, para tentar subsidiar o trabalho do senador Eduardo Braga, e nesse relatório, o Tribunal de Contas da União, ele sugeriu, né, como aperfeiçoamento da reforma, a criação de um Tribunal de Contas interfederativo, um colegiado interfederativo, para fazer a fiscalização e o controle externo do, até então, Conselho Federativo do IBS, que acabou virando depois o Comitê Gestor do IBS. E justamente trazendo para fins de contribuir com a governança federativa transparente do Conselho Federativo e para poder
enfrentar essa complexidade que uma arrecadação compartilhada do IBS geraria. Só que isso acabou não sendo acolhendo, né, no texto final. O texto final da reforma só remete ao controle externo do comitê gestor aos estados, Distrito Federal e aos municípios, mas não prevê essa criação de um colegiado interfederativo. Mas isso é interessante porque só ilustra que a simplificação do texto não pode significar a simplificação do debate em torno dele e dos seus efeitos, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu particularmente acho que quando a gente fala de federalismo, a gente não... É muito difícil essa ode à simplificação. Mas, enfim, né? E a gente está vendo aqui que isso é difícil. Porque, especificamente agora, trazendo para o contencioso judicial, essa multiplicidade de organismos arrecadadores e fiscalizadores que vão ser... que vão demonstrar pontos de complexidade tanto a nível de fiscalização pelos tribunais de contas, quanto a nível de processo administrativo, acaba se refletindo também na própria organização do sistema judiciário. Porque a partir do momento que você tem aí um imposto cuja competência é compartilhada com estados e municípios, e que, por sua vez, ele é espelhado numa contribuição que tem o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo desse imposto, mas a competência ela é da União, é a competência federal, algumas questões precisam ser enfrentadas. Como, por exemplo, né, qual é o foro competente para julgar assuntos relativos ao IBS e à CBS? Quer dizer, é a Justiça Comum Federal ou é a Justiça Comum Estadual? Só que esse potencial conflito, Justiça Comum Federal ou Estadual, vai acabar, ao fim e ao cabo, se traduzindo num conflito STF-STJ, né? Num diálogo, vamos dizer, conflito, né? Vamos ver, é uma dificuldade de diálogo entre o STF e o STJ que a gente já tem hoje. E isso não só em função dessa competência que foi atribuída ao STJ na linha J do inciso 1 do artigo 105, que foi dada pela Emenda Constitucional 132, mas também em função, né, isso também pode acontecer se pensar num foro especializado. A mesma coisa, vai acontecer esse mesmo conflito, justiça federal, justiça estadual, o potencial conflito vai se refletir num potencial conflito STJ-STF, que a gente já tem hoje. O que acontece? Sempre vai caber recurso extraordinário para o STF. E aí até assim, o artigo 102 da Constituição, diferentemente do 105, ele atribui ao STF especificamente a competência de ser principalmente o guardião da Constituição. Esse principalmente, ainda que seja um pouco complicado, né, o que a gente tem é que o STF ele é o órgão guardião da Constituição. Então fica difícil a gente imaginar, por exemplo, uma ação para o STJ, né, cuja decisão final não possa ser objeto de recurso extraordinário para o STF se ela importar na violação de algum dispositivo constitucional. Seja consolidando a competência do IBS e da CBS em ações originárias de competência do STJ, seja de um foro especial ou de qualquer outra coisa que a gente esteja pensando. Então, isso acho que é uma questão que precisa ser equacionada. E aí, você vai poder ter decisões conflitantes entre o STJ e o STF, ainda que a gente tenha um foro especial, né? E aí vai caber recurso para o STJ também? E como é que a gente espelha no STF? Que, no final das contas, é o que a gente está vendo hoje. E aí o tema 1182 explica muito bem isso também, né? Ele reflete muito bem isso. A gente hoje, em matéria tributária, tem o mesmo tema sendo analisado sob diferentes perspectivas pelo STJ e pelo STF, e não existe um diálogo entre as cortes, e isso gera cada vez mais contencioso. E o que, pelo menos numa primeira leitura, né, o que eu vejo da reforma hoje é que ela não resolve isso, ela adiciona mais complexidade. Então, o meu receio é que a gente continue trazendo esses problemas que já tem hoje do contencioso judicial para, a nível de diálogo STJ e STF, para esse novo contencioso judicial oriundo da reforma. Esse é um ponto. E aí, dentro dessa perspectiva inicial, comecei a conversar com a Nina e tudo, com o Ivan, com a Helena, para a gente pensar em algumas perguntas, a gente até alguns questionamentos nossos foram surgindo, do que a gente foi conversando, para colocar ali no briefing para orientar, né, a nossa reflexão. É claro, o primeiro deles, que ficou o mais claro aí, é se haveria um potencial conflito entre a competência do STJ e a competência do STF, essa nova competência do STJ, para julgar conflitos
entre os entes federativos e o conselho e o comitê gestor, né? Ou entre os entes federativos em decorrência do IBS e da CBS. E também, que é uma coisa que me preocupa também muito, se a gente conseguiria, né, transportar a jurisprudência que foi consolidada em torno, hoje, né, em torno de diversos conceitos para os tributos que já existem hoje, para esse contencioso oriundo da reforma tributária, né? Eu deixo aí duas questões para a gente refletir ao final, e com isso devolvo a palavra à Helena. Muito obrigada, Helena. Obrigada, Raquel. Também excelentes considerações. Eu acho que só lendo o briefing eu já fiquei assim pensando, refletindo sobre essas perguntas, e acho que o que você trouxe assim só me fez pensar ainda mais. Então nem vou comentar agora, vou deixar para os debates finais, porque realmente é algo que a gente tem que discutir com um pouco mais de profundidade, e que é óbvio que esse debate não vai esgotar aqui, né? Aqui a gente só vai conseguir apresentar algumas ideias iniciais, porque a gente está começando a refletir sobre esse tema agora. Mas muito obrigada, colocações excelentes. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Nina Pencac. Nina, fica à vontade pelo tempo de 10 minutos também. Muito obrigada, Helena. Queria começar agradecendo o convite, né, que foi feito pela Raquel, mas eu sei que, né, sempre em contato com o Ivan, que é o organizador, né, do Observatório da Macrolitigância, em conjunto aí com o grupo de pesquisa do Adito Iuris também. Queria agradecer pela oportunidade, né, de falar lá da Raquel, da Annelise, da Helena, e eu queria ressaltar também que, embora seja o mês da mulher, e embora sejamos mulheres inspiradoras para outras mulheres, eu gostaria que as mulheres fossem inspiradoras para todos no direito, né? As mulheres no direito fossem inspiradoras para homens e mulheres no direito. E eu, quando fui divulgar a nossa mesa de hoje, eu me peguei pensando nisso, né? É um prazer, sim, sempre é um prazer dividir a mesa com mulheres tão competentes, mas elas não são competentes e servem de inspiração só para outras mulheres, né? A gente tem que se servir de inspiração para todos, né? Todos e todas. Então, eu queria já deixar a mensagem de que mesas com mulheres podem e devem ser feitas fora de datas comemorativas como o do Dia Internacional da Mulher. Então, é importante essa mesa acontecer nesse mês, mas é importante que mesas como essa, e eu não estou falando especificamente, obviamente, do Observatório, do Adito Iuris, mas dos eventos jurídicos como um todo. É importante que essas mesas se repitam em outras oportunidades. E sobre o tema, né, da mesa, o tema da mesa é contencioso judicial na reforma tributária. Mas eu acho que a gente está falando de contencioso tributário na reforma judicial. A gente não está mais falando de reforma do direito material tributário, a gente está falando de uma reforma no direito processual tributário e uma reforma do judiciário. Na terça-feira, né, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o Manuel, e ele abordou exatamente essa questão da anteproposta de emenda constitucional, que a gente teve acesso aí a alguns spoilers, vamos dizer assim, na semana passada, né, porque saiu no Jota, saiu na Folha, e a gente está falando de uma reforma profunda, né? No judiciário a gente não é tanto que a Annelise falou que o senador, né, falou que não poderia ser tratado no âmbito das PECs, né, sobre a reforma, mas isso deveria ser tratado em apartado e de fato, porque a gente está falando de mudanças profundas. Acho que a última vez que a gente falou sobre isso foi na Emenda Constitucional 45, nessa profundidade, claro, porque a gente está falando aqui, né, de dois temas. Eu dividi em dois temas, como a Raquel bem colocou, são duas questões de reforma judiciária, reforma judicial, né, e reforma processual. Uma já foi aprovada pela Emenda Constitucional 132, que é a outorga de uma competência originária para o STJ julgar ações de conflito de competência entre os entes federativos, entre eles, e entre os entes e o comitê gestor do IBS, desde que, obviamente, o objeto desses conflitos sejam o IBS e a CBS, então tem uma limitação não só subjetiva dessa ação, mas também objetiva dessa ação do STJ. Então, isso já foi aprovado.
quando a gente tiver, né, a implementação dos tributos, isso já é uma competência do STJ, e a gente tem também a novidade da semana passada, que foi esse anteprojeto de proposta de emenda constitucional, que visa a criação de um foro especializado da Justiça, né, um foro judiciário especializado para julgamento da CBS e do IBS, e também a criação de uma ação abstrata de controle de legalidade. Eu confesso que, assim, esse tema me chamou mais atenção do que a aprovação da própria reforma tributária, e eu acho que isso é sintomático para mim, né? Porque a gente vê nessas horas por quem o nosso coração bate e como que e por que os nossos olhinhos brilham. E meus olhinhos brilharam mais aqui do que no ano passado. Porque, assim, eu acho incrível a gente estar pensando nesse momento numa reforma para a criação de uma justiça especializada tributária. Mas eu acho que, isso eu falei para o Manuel na terça-feira, a gente está tentando solucionar potenciais problemas novos que vão acontecer, como a Annelise e a Raquel bem falaram, mas a gente está deixando de lado problemas que já existem, problemas antigos e problemas atuais. O clamor pela criação de uma justiça tributária especializada, ele é antigo, ele não surgiu na reforma tributária. E eu tenho dúvidas, inclusive, sobre a constitucionalidade de tratar em apartado dos tributos e deixar todo o resto do sistema tributário nacional sendo tratado da forma como ele vem sendo tratado. E eu não estou falando que está sendo maltratado, não. Eu estou dizendo que a gente vai criar um acesso à justiça diferente, né? E até onde eu sei, até onde a gente conseguiu perceber aqui, a CBS e o IBS estão dentro de um sistema tributário da Constituição que é um sistema único, ele tem que funcionar de forma harmônica. Eu sei, e é óbvio que a gente não pode ignorar que eles são tributos reflexos, tem fatos geradores iguais, tem bases de cálculo iguais, mas a gente tem problemas graves que vão continuar acontecendo se a gente não aproveitar a oportunidade que nós temos hoje, né, que a AGU tem e que o Barroso tem, enfim, né, que todo o judiciário vai participar dessa discussão tem de aprovar uma reforma profunda no sistema de julgamento tributário. Então, a gente vai ter uma justiça especializada em CBS, IBS e talvez em outros tributos federais, mas a gente vai ter várias, né? Na verdade, a gente vai ter câmaras em TJs debatendo, sei lá, como a gente vê acontecendo, né? Separação de bens e ICMS. E foi o que eu falei, eu não duvido da competência dos nossos juízes, não tô falando sobre mérito de decisão, eu estou falando como a gente pode aproveitar essa oportunidade para construir um sistema tributário melhor, com julgamentos tributários mais consistentes. A minha preocupação, eu não sou o Paulo Mendes, mas eu escrevo sobre precedentes também, essa é a minha tese do doutorado, formação de precedentes tributários. E assim como a Annelise colocou aqui, eu tenho uma preocupação muito grande com a estabilidade dos nossos precedentes, e para mim é inconcebível a gente ter uma separação de tributos e de órgãos da justiça julgando esses tributos. Dentro dessa proposta ainda, a gente tem a ação declaratória de legalidade, a matéria que foi divulgada na Folha falou que é uma ação que nesse próprio anteprojeto de emenda constitucional vai ter efeitos vinculantes erga omnes. Vejam só como isso é importante, gente, porque a gente tem ações abstratas de controle de constitucionalidade com efeitos vinculantes erga omnes. A gente está discutindo até hoje se a decisão em repercussão geral vincula só o judiciário ou vincula também a administração. Todo mundo sabe meu entendimento aqui, a gente não tem que falar em resolução do Senado. Para mim, uma decisão em repercussão geral tem efeitos vinculantes erga omnes. O STF decidiu isso no tema 885 da repercussão geral. Mas a gente está criando, né? A gente pode vir a criar uma ação declaratória de legalidade com efeitos vinculantes erga omnes, uma ação que visa a uniformização da jurisprudência, per saltum, como bem a Annelise colocou aqui, em vez de a gente esperar todas as instâncias recursais, já se vai direto ao STJ para debater, né? Óbvio que cumpridos os requisitos, mas a gente não tem isso para o recurso repetitivo, né? Isso, agora eu estou me referindo aos efeitos da decisão do recurso repetitivo. A decisão em recurso repetitivo, pelo que está atualmente vigente no nosso sistema, ela vincula ao judiciário, né? Ela vincula a administração federal desde que tem um parecer da PFN dizendo que tem efeitos vinculantes aquela decisão em repetitivo. Então, a gente vai ter uma decisão em ADL
e uma decisão irrepetitiva, às vezes sobre a mesma matéria, ou que chegar antes, ou que for decidido antes, com efeitos diferentes. Então, a gente vai ter uma decisão em ADL sobre IBS e CBS com efeitos vinculantes erga omnes, mas não vai ter uma decisão do STJ com efeitos vinculantes erga omnes sobre outros tributos. Desculpa. Isso, assim, não dá. Isso tem que ser uniformizado. E a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer isso. E aqui, né, debatendo, eu tenho que dar os créditos para o meu marido, o Vitor, né, ele é constitucionalista, ele estuda processo constitucional, eu debatendo sobre isso com ele, ele falou, nossa, me lembrei agora de quando foi criada a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ela foi criada pela Emenda Constitucional 3, de 93, e aí eu até abri aqui o livro do Gilmar, e o Gilmar, quando ele fala da ADC, ele fala assim, a ADC foi criada no contexto da reforma constitucional tributária de emergência. Não é a primeira vez que a gente tem uma alteração constitucional para dar suporte a uma alteração no sistema tributário. E qual que foi essa da ADC? Foi o IPMF. A mesma emenda constitucional que criou a ADC foi a emenda que criou o IPMF, porque já havia burburinhos na época de que o IPMF seria declarado inconstitucional. Então, já se criou uma ação para garantir, né, que fosse analisada a constitucionalidade do IPMF. Só que essa ação nunca foi restrita ao IPMF. A ADC foi criada para que ela fosse, e foi utilizada para todos os tributos, tanto que a ADC 1 não falou de IPMF, falou de base de cálculo de faturamento, né, de conceito de faturamento. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a faca e o queijo na mão para criar um sistema tributário coeso e um sistema de julgamentos coeso. Não vamos perder essa oportunidade. Já, assim, acho que eu tenho mais uns 2 minutinhos aqui, e eu não queria deixar de falar sobre a reforma que já foi feita, né? Na verdade, não foi uma reforma, foi a outorga de competência originária para a STJ julgar conflito de competência. A gente tem aqui um problema redacional que vai requerer uma interpretação aqui, um esforço interpretativo conjunto do STF e do STJ, porque atualmente o STF tem a competência originária para o julgamento de causas que envolvam conflito de competência entre União e Estados, ou entre entidades da administração indireta de União e Estados. Eu estou colando aqui porque essa última causa aqui, né, essas últimas pessoas, quase nunca a gente vê, né? Debates de administração indireta entre entes da administração indireta no STF. E também na CO, que o STF julga, estados podem, né, discutir entre eles, podem ser autores e réus, como a gente viu no ICMS lá do gás natural que vem da Bolívia recentemente. Era uma causa ali, um litígio entre estados. Pois bem, ao STJ agora compete julgamento entre entes federativos, ou seja, União, estados e municípios. O STF não julga CO de município, e o comitê gestor do IBS e da CBS. Perfeito. Como eu já falei, a gente tem uma limitação subjetiva e objetiva. Legal e bacana. Mas em nenhum momento houve alteração do artigo 102 da Constituição para limitar a competência do STF e excluir o IBS e a CBS dessa competência. Tá? Então, a gente talvez tenha que fazer um esforço argumentativo para dizer, olha, só a STJ pode julgar essas ações originárias, mas isso não está escrito na Constituição. E, sinceramente, se isso não for combinado direitinho, eu não sei se o STF vai querer perder essa competência, não. Uma outra questão aqui, o STF vai debater conflitos que ocorrem no âmbito de outros tributos, como a gente vê diversos debates sobre imunidade que acontecem em ACO. Né? Então, a gente tem entidades da administração indireta indo direto no STF pedir, né, imunidade. E aquela imunidade, né, até onde eu sei, ela vale, né, é um precedente que vai acabar sendo aplicado por outros entes. Então, a gente, mais uma vez, tem um problema aqui de uniformização. O STF continua julgando algumas causas que têm reflexo no sistema tributário como um todo, sistema tributário atual, vigente, mas o STJ vai julgar IBS e CBS. Isso é um problema. A Raquel falou aqui da competência que não pode ser afastada do STF de fazer controle de constitucionalidade. Esse é um problema, na verdade, isso não é um problema, isso é uma solução, né? O controle de constitucionalidade pelo STF é uma solução. Mas esse problema, isso pode causar um problema. Por quê? Se a gente tem uma ADL no STJ ou uma ação de competência originária do STJ e vai para o STF uma ADI,
sobre o mesmo tema. Como a gente vê que acontece hoje em dia, isso é um problema atual. É importante que essa proposta, esse anteprojeto, enfim, quando virar uma proposta, preveja mecanismos para evitar o que a gente tem hoje, né? E, obviamente, não só para o IBS e para a CBS, mas evitar que a gente tenha julgamentos díspares pelo STF e pelo STJ, como acontece atualmente. Então, uma ação para o STF suspender o julgamento do STJ, né? Ou já prevê uma modulação de efeitos na própria emenda constitucional, se houver mudança de jurisprudência do que foi decidido pelo STJ, tem que ter modulação de efeitos. Porque senão a gente vai... Aconteceu isso ontem, a gente estava falando antes de começar aqui. A gente teve julgamento de ações abstratas, reformando o que o STF decidiu em repercussão geral. O ministro Alexandre, que era, né, o relator da repercussão geral, falou: a gente está usando a ação abstrata como se embargos infringentes fossem. E, de fato, gente, foi isso que aconteceu. As ações abstratas eram super antigas. Por que não foi julgado tudo em bloco? Então, a gente tem problemas atuais, a gente tem problemas antigos e a gente vai ter problemas novos se a gente não aproveitar essa oportunidade. Então, eu acho que eu encerro por aqui, porque eu acho que eu coloquei mais dúvidas do que elucidações, principalmente porque a gente não tem, né, ainda o texto da proposta. Então, talvez o que eu falei aqui já perca o objeto assim que ele for divulgado, porque, quem sabe, né, isso já não está lá no corpo, não vai estar no corpo da proposta. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer essas inquietações que a gente costuma debater no privado, né, Raquel? Para o diálogo aberto aqui no grupo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Nina. Excelentes colocações também. De fato, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, que a gente já tem muitos problemas que não são resolvidos e a gente agora vai ter que lidar com novos sem antes resolver esses que já existem. E, inclusive, nesse sentido, uma das questões que muito me preocupa é sobre essa competência originária do STJ para julgar a ADL, porque hoje a gente vê que o STJ está cada vez mais com uma jurisprudência defensiva, então cada vez mais é difícil acessar o STJ, eles estão realmente sofrendo com esse abarrotamento que existe, né? É inegável que são muitos os processos que chegam para eles, e agora eles até criaram um filtro da relevância, enfim, eles estão tentando ali reduzir o acervo e vai chegar uma nova competência. Então a gente vai aumentar um acervo que já está muito grande, que eles já estão tendo assim, preocupações para diminuir. Como que será? Será que esse acesso pela ADL vai ser facilitado? Ou será que também vai ser criada uma jurisprudência defensiva para a gente não conseguir acessar, inclusive por meio da ADL? Então, é realmente uma questão que me preocupa bastante. E agora a gente vai abrir para comentários. Já temos aqui uma pergunta do professor Ivan. Fiquem à vontade para questionar também todos os participantes. Essa primeira pergunta aqui é: temos como propor desde já os critérios que possam prevenir ou racionalizar a atuação do STJ e do STF em relação ao tema, ou será preciso esperar a casuística? Vocês fiquem à vontade para responder, eu não vou escolher qual vai ser a debatedora, mas Eu acho que eu vou todo puxar a mundo palavra pode comentar. porque foi mais ou menos isso que eu tentei propor, talvez não tenha ficado muito claro, né? Eu acho que, para evitar o que acontece hoje em dia, a própria emenda tem que trazer esses mecanismos de transição, ou eu chamei de mecanismos de transição porque eu estou pensando na modulação de efeitos, né? Mas mecanismos de prevenção. Mecanismos de prevenção e de transição para uma eventual mudança de jurisprudência. Não precisa vir na emenda, gente. Pode ser o CPC já fala disso, mas a questão toda é que nem sempre, né? A gente sabe que tem suspensão nacional dos processos, nem sempre tem análise de modulação de efeitos. Então, das duas, uma, né? Ou isso vem lá no corpo da Constituição para passar a ser aplicado, né, de uma forma mais rígida, ou a gente começa a levar a sério os mecanismos que já existem no CPC e que valem para o sistema todo. Mas, assim, a minha resposta para o Ivan, não sei, né? Não posso falar pelas demais debatedoras, mas isso tem que ser aplicado, né? O que já existe tem que ser aplicado e se a gente tem a oportunidade de deixar isso claro no texto constitucional, acho que a gente tem que fazer isso. Bom, eu acho que a pergunta do Ivan, né, em certa medida, foi respondida pela Nina antes mesmo dele perguntar, né? Porque no meu caso, eu apontei mais problemas do que provavelmente soluções, mas a Nina foi além e trouxe possíveis soluções a serem incluídas numa proposta de emenda constitucional, e eu concordo com todas elas, principalmente com a modulação, né? A modulação já é uma coisa que a gente tem nos preocupado há muito tempo, a gente já escreveu sobre isso, e realmente,
principalmente quando você tem o STJ decidindo de uma forma e o STF depois decidindo julgar aquela mesma questão, ou não depois, às vezes paralelamente. E aí você tem que regulamentar como que isso... Quer dizer, você tem que regulamentar. O CPC já regulamenta, mas o problema é que isso não é observado, os próprios tribunais não colocam em prática, então o STJ julga, o STF suspende. Eu acho que o tema 1182 é, de novo, né? Eu acho que ele é muito paradigmático nesse sentido, né? Porque a gente tem o STF iniciando um julgamento, o STF, o STJ, o STF suspendendo, e aí depois uma decisão que não conversa com uma jurisprudência anterior do próprio tribunal, e agora, né, ADIs e repercussões gerais, e uma repercussão geral no Supremo para julgar o mesmo tema que o STJ acabou de julgar. Quer dizer, isso a gente está vendo acontecer sem ter um tributo um imposto de competência compartilhada, sem eu ter um foro especial. Você vai criar mais uma instância de julgamento. Como que a gente vai equacionar tudo isso, né? A gente está só adicionando complexidade, mas assim, se a gente não trouxer realmente uma regra expressa na Constituição, a gente vai ter muita dificuldade em lidar com o contencioso que vai vir depois disso. E volto de novo, né? Eu acho que talvez, aí a gente pode pensar, a gente está aqui, né, realmente discutindo, talvez pensar no efeito dos precedentes que já existem hoje em relação a esse novo contencioso. Porque é isso, né? E aí, de novo, a preocupação de se criar realmente um foro especial. Ele apaga a jurisprudência anterior, quer dizer, isso significa que um foro especial não tem que observar, e a mesma coisa em relação aos novos tributos. Então, será que eu não posso aproveitar a jurisprudência do ICMS para o IBS? E aí, sei lá, um exemplo bobo que eu até coloquei no briefing, a súmula 436 do STJ, né? Que é o efeito da declaração em termos de ICMS, né? O efeito de confissão de dívida, isso vai servir para o IBS também? Quer dizer, a partir do momento que a gente tiver um novo sistema tributário, talvez aí um foro especial de julgamento, e aí, né? Como é que fica essa jurisprudência? A gente vai ter que rediscutir tudo isso, essas coisas que demoraram anos para serem consolidadas? Acho que talvez seja uma coisa que a gente precise conversar. Sim, eu, num primeiro momento, diria que sim, porque assim, o precedente ele não tem uma limitação temporal, a menos que a corte decida a mesma questão de uma outra forma e diga expressamente que está fazendo uma alteração de jurisprudência. Mas agora, se a gente está falando de um outro tributo, qual é a força do precedente nesse caso? Enfim, eu acho que a gente cabe a nós pensar mecanismos para auxiliar aí nessa futura normatização a respeito do contencioso judicial da reforma. Ou, né, do contencioso, da reforma do contencioso tributário, como a Nina falou. Michel pergunta, poderia ser aplicada a rácio decidindo, não? É o que deveria, Michel, acho que é o que deveria acontecer, né? A ratio decidendi, ela não está vinculada a um tributo. E a gente está vendo isso na coisa julgada, embora acho que o STF ainda não tenha percebido, né, que a cessação de efeito da coisa julgada vai além da CSLL, né? Mas a ratio decidendi, ela não é para a CSLL e para o imposto de renda é outra coisa. É a mesma coisa se a gente está falando de IBS, por que a ratio do ICMS não serve? Claro, te respondendo aqui da minha cabeça, claro que é assim, né? Mas a gente hoje não consegue nem identificar qual é a ratio decidendi do precedente. A gente, eu digo assim, falando da gente, não, a gente identifica. O problema é que as cortes não identificam, nem os tribunais de piso e muito menos o próprio STF e o STJ. Então, talvez a gente acabe pensando aí em regulamentar isso, né? Quer dizer, então é estranho a gente falar isso, né? Regulamentar o que vincula o precedente? Eu não sei. Eu deixo para a Nina isso aí. Não, é interessante, porque assim, a gente volta. Eu não queria levantar essa questão, não, mas já que o Michel colocou aqui, a gente volta para o debate que a gente tem há anos sobre o que vincula no precedente, né? Aí a gente tem decisões do STF, ora no sentido de que são os fundamentos determinantes, né? Determinantes, a razão de decidir, as razões de decidir, ora que é o dispositivo. Aí a gente vê lá aquelas reclamações constitucionais trabalhistas sendo todas julgadas com base nos fundamentos determinantes da DPF 324, no tema 725. Beleza. Então,
claramente, naqueles precedentes vinculantes, o que vincula são as razões de decidir. E aí uma jurisprudência totalmente defensiva para o cabimento de reclamações constitucionais em outras áreas, inclusive na tributária. Tudo bem que a gente está vendo isso sendo um pouquinho flexibilizado para reconhecimento de vínculo também, nos reflexos tributários de reconhecimento de vínculo de emprego. Mas, via de regra, se não se conhece reclamação, porque não se discute exatamente o mesmo dispositivo decisório do precedente que se alegou ter sido violado. Então, não tem aderência estrita ao precedente. Não, mas a gente está falando aqui de fundamentos, né? A gente não está falando de dispositivo. Então, aí a gente volta para esse debate. Até o momento em que a gente tiver uma pacificação sobre vinculação de razão de decidir, a gente vai ter sempre respostas evasivas, né? Seja do STF, seja do STJ. O correto academicamente, que a gente vem debatendo, né, a Raquel, né, Raquel, Pedro, no âmbito tributário, é a vinculação pelas razões de decidir. Mas é muito difícil que isso seja admitido, né? Isso tem um impacto muito grande. E aí, não sei se eu posso mudar de assunto aqui, né, gente? Fica à vontade aí para mandar as perguntas. Pode. Mas eu acho que um ponto que a gente botou lá no briefing, né, Raquel, que a gente acabou não tratando, que a Annelise até comentou, é a racionalidade, né, dessa reforma toda. Então, a gente tem aí um ideal de simplificação, de racionalização, né, de eficiência com uma proposta de uma reforma tributária. E aí a gente vem com uma reforma do judiciário atrelada a ela agora. E é interessante, né? A gente tem estimativa de custo dessa reforma judicial? Porque, assim, eu não acredito que... Não, isso não vai ser barato, né? Não é barato. E aí eu falo, se não vai ser barato, aproveita para fazer uma reforma profunda, gente. Que é para... quando, né? Como diria, né, o meu marido, mais uma vez, ele fala path dependency. Se criar de um jeito, dificilmente a gente vai conseguir alterar no futuro próximo. Então, aproveita para alterar tudo. Mas, assim, a minha dúvida era mais objetiva. Essa emenda constitucional, ela vem com uma estimativa de impacto orçamentário, porque a gente tem atualmente o 113 da PCT, dizendo que proposições legislativas têm que ter, né, a análise de impacto orçamentário, e aí tem o debate, né? Se é quando a proposição legislativa é apresentada, se é no curso do processo legislativo, quando que essa estimativa de impacto vai aparecer, eu já não sei, mas ela tem que estar lá antes da lei ser aprovada. Mas isso também está sendo debatido se isso se aplica para a emenda constitucional. Eu acho que, como a gente está fazendo, né, um debate, até foi divulgado recentemente, o custo do judiciário, né, brasileiro, que é um custo altíssimo. E aí eu vou na linha do ministro Barroso aqui, dizendo que o papel do judiciário é inestimável, mas a gente não pode ignorar, né, os custos que ele tem. A criação de uma justiça especializada não vai na contramão do ideal de eficiência de uma reforma. Então, assim, eu acho que a gente tem, né, como está tudo muito incipiente, a gente, né, sociedade, tem ainda poucos parâmetros para analisar tudo isso. Então, né, fazendo um pleito para que isso seja divulgado o mais rápido possível. E aí, se entender que essa emenda constitucional não precisa ter um impacto, que esse impacto, né, venha nas leis que vão implementar, que vão criar, né, esses foros especializados, porque eu acho que isso é um ponto importante, que é o ponto que foi, né, levou ao início da reforma. A racionalização do sistema, eficiência, simplificação e a redução de custos. Né? Então, esse é um outro assunto que me preocupa bastante, que a gente não chegou a falar, mas agora que sobrou um tempinho, queria lançar aí para o debate também. Com certeza, Nina. Eu não tinha pensado nisso, né? Mas realmente, inclusive, sim, você pode, aqui, você falando, eu fiquei até viajando. Aí você poderia falar aí de inconstitucionalidade de uma proposta de reforma à Constituição que não preveja estimativa de impacto orçamentário. Uma proposta dessa que está mexendo na organização do sistema judiciário. Aí você teria o STF julgando possível reforma do sistema judiciário para julgar esse novo contencioso, né, oriundo da reforma tributária, cara. Quer dizer, fica até difícil da gente falar,
Mas nada é impossível aqui. Hoje em tributário a gente vê isso, né? Não é só tributário, revisão da vida toda, aquilo que a gente acha que nunca vai acontecer, acontece. Então, eu acho que é importante a gente falar em custos realmente, né? Então, assim, se não vier na proposta, que pelo menos venha aí numa regulamentação, mas é importante a gente entender de quanto a gente está falando também, né? Do que a gente está falando, se é viável, né? E principalmente, né, perguntar para o STJ se ele consegue dar conta disso. Porque um outro ponto que, pelo menos eu tenho observado, é o protagonismo mais recente do STJ nas matérias tributárias. E aí vou dar um pitaco aqui também, na minha opinião, porque eu não sei, mas enfim, do que eu pude ver dos últimos anos, acho que o STF andou esgotando muito a análise dos temas, principalmente assentando a infraconstitucionalidade de vários outros e deixando para o STJ. E hoje a gente está vendo, hoje eu perco muito mais tempo acompanhando o STJ do que o STF, quando antigamente era o contrário. É claro que você, né, tem que acompanhar os dois e tal, mas no outro dia, me parei pensando nisso. Eu acompanho, o STJ está julgando e está julgando muito em matéria tributária. Só que ele não tem só tributário para julgar. Tem diversos outros questões. A gente está concentrando, né, está pretendendo concentrar, pelo menos, em parte concentrando, porque a emenda constitucional 132 já é um dado, concentrando uma parte do contencioso relativo à reforma tributária, né, no STJ, fora todo o contencioso que já existe. A gente não sabe do STJ qual é o efeito disso, assim, se ele consegue realmente absorver todo esse contencioso, né? E isso, assim, que eu não estou nem falando né, dos efeitos disso em outras ópticas, para fins de regulamentação, na óptica da Receita Federal. A Receita Federal, a proposta está sendo gestada ali, então acredito que eles tenham uma noção maior disso, né? Não sei se a nível estadual e municipal o pessoal tá preparado internamente enfim, né, para participar da regulamentação, enfim, acompanhar isso junto ao comitê gestor. Mas, do ponto de vista do judiciário, né, o STJ está atento a isso, quer dizer, ele participou dessa gestação, dessa ideia da emenda 132 e agora ele está participando dessa proposta enfim, né, de criação da ADL, né? Porque o que a gente fica sabendo, né? Pelo menos é o que a imprensa noticia. Então a gente sabe que o STF está sabendo, mas combinaram com o STJ. Eu acho que todas essas coisas a gente tem que colocar aqui também, né? Para, enfim, né? Para aperfeiçoar os modelos que estão sendo pensados. Enfim. Tem uma Com questão certeza. aqui. Foi mal, Helena, pode falar. Não, pode falar, Nina, sem Não, problema. tem uma questão muito interessante também que eu nunca tinha me atentado. E eu ouvi uma palestra na terça-feira no mesmo evento que o Manuel falou, que, ao contrário do que a Constituição fala sobre o número de ministros no STF, ela não é taxativa sobre o número de ministros do STJ. O artigo 104 fala que o STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Então, ao contrário do STF, que é composto de 11 ministros. Acho que aí vai ser o caso, hein? Pois é, e aí foi até numa palestra anterior, né, a do Manuel, e foi um advogado que falou, chama Marcelo Ribeiro. E eu não sei se, né, não sei se tem como confirmar essa informação, mas ele falou que quando da criação do STJ, a estrutura física do STJ foi pensada para 66 ministros, e não para 33 só, né, já prevendo a possibilidade de que houvesse um aumento no número de ministros, já que a Constituição deixou em aberto essa possibilidade. E foi o que a Raquel falou, a gente tem um tribunal, o STJ, que tem turmas especializadas em matéria tributária, na verdade, são turmas especializadas em direito público, né? A gente não pode esquecer isso. Assim como as turmas dos TRFs também não julgam só a matéria tributária. Então, a gente fala, já existe no âmbito da Justiça Federal e no STJ turmas especializadas, mais ou menos, né? Porque matérias de direito público são matérias diferentes, né? Tem a ver com tributário, necessariamente, tudo que se julga de direito público. Então, talvez, né, seja o momento de se invocar aí compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, porque foi o que a Raquel falou, com o acervo atual da STJ, com o número de ações das instâncias ordinárias sobre IBS e CBS, que vão ser propostas nas instâncias ordinárias e que vão ser remetidas ao STJ, seja em RESP ou ARESP,
A gente vai ter, né, a ADL, todos esses recursos da competência antiga, a gente vai ter essas ações originárias. Então, talvez a gente comece a ter que pensar em uma turma especializada em tributário, né? Não Aí eu sei. acho que ficaria mais interessante aumentar o número de ministros do STJ e criar uma turma de direito tributário. Eu acho que é algo que, para além da reforma, né? Na linha do que você comentou aí, bem lembrado pelo Vitor, né? Da ADC, né? Eu acho que aí seria um momento de fazer uma modificação no STJ, né? Para dar conta de todo o contencioso que ele está recebendo hoje e que ele vai receber amanhã, né? Enfim. O Ivan tem um questionamento aqui, deixa eu ver. Uma turma para julgar problemas federativos composta por um ministro de cada estado da federação. Isso aí é é um outro pleito, né? Representatividade dos estados na... Ah, tá, pô. Cara, aí a gente já está entrando numa outra discussão, né? Mas a ideia do terço, né, de TRFs e TJs era exatamente essa que o Ivan colocou, de nós termos não representantes desses tribunais na composição do STJ, mas para garantir que todos, né, os estados e regiões tivessem representantes no STJ. Por isso que existe a regra do terço. Agora, eu confesso que assim, eu ainda não analisei a composição da STJ para saber quantos ministros são de cada Não, estado, de cada eu cheguei a região. fazer isso para o STF. Na verdade, eu pedi para fazerem isso para mim há um tempo. Até tenho, eu vou resgatar aqui e te mando. A planilha do STF, desde do início, para ver de quais estados os ministros eram, para entender um pouco. Quando eu pensava que dava para falar de tudo na tese, e depois eu vi que não seria impossível. Mas eu queria entender, justamente para isso, né? Mas eu não. De lavada, a maioria Sudeste. Não tem A muitos ideia era ministros. essa, né? Garantir que todos os TRFs e todos os TJs tivessem ali um representante. Sim. Bom, Helena, vou te devolver a palavra, porque se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, não tiver mais colocação, você faz suas considerações aí, enfim, e encerra. Tá ótimo, Raquel, obrigada. Eu acho que a gente não vai ter mais nenhuma participação. Queria realmente agradecer a presença de vocês, especialmente das debatedoras, que trouxeram considerações muito importantes. Até comentaram aqui, a discussão foi de alto nível e realmente acho que todo mundo vai sair daqui com muitas reflexões que ainda não tinham sido pensadas. Agradecer realmente a disponibilidade de vocês para estarem aqui com a gente. Agradecer também a todos os participantes que ficaram aqui com a gente, em nome do Observatório e do Aditus Iuri, e rememorar que a gente faz reuniões abertas mensais e a gente sempre divulga, né, qual vai ser o tema da reunião, quem vai participar no nosso LinkedIn. Então, para quem quiser sempre acompanhar os trabalhos do grupo, acompanhe pelo LinkedIn, que a gente sempre posta tudo lá. Muito obrigada pela participação de todos e um ótimo dia. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom Tchau, dia. tchau.